Que alegria poder estar aqui nessa noite, sabe? É um privilégio para mim ver a maravilha de Deus. E vamos fazer a convocatória para os jovens, né? Já estão liberados. Vai lá pro culto especial dos jovens, né? E é maravilhoso. É um culto diferenciado para que eles possam realmente ter uma palavra direcionada através do nosso pastor abençoado Gersão. Amém? Vamos abrindo a Bíblia em Mateus 9, do 35 ao 38. Nós estamos envolvidos ou comprometidos? Olha só, essa palavra hoje vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Uma palavra desafiadora para nós como cristãos, como igreja. Hoje nós recebendo aqui os novos membros, né? E que se vocês, como eu, entender essa palavra que Deus vai colocar no nosso coração hoje, pode ser um divisor de águas nas nossas vidas, sabe? Porque o chamado de Deus é esse, que nós não estejamos só envolvidos na obra, mas nós estejamos comprometidos. E tem uma grande diferença estar envolvido e estar comprometido. E eu, antes de ler a palavra, eu queria até dar um exemplo de um ônibus cheio de pessoas. Todos eles estão ali dentro do ônibus. Todos juntos estão unidos ali dentro. Mas cada um vai para um lugar. Olha só que interessante. Eu dentro daquele ônibus eu vou parar aqui no Guanandi, é onde eu estou morando. O irmão Donizete já vai lá para o outro lado da cidade. O irmão Márcio já vai aqui. O pastor para o Tijuca. Olha só, cada um tem uma parada. E quando nós estamos envolvidos, é assim, cada um vai descer num lugar, mas quando nós estamos comprometidos, esse ônibus vai levar todos na mesma direção para o mesmo lugar. E é isso que Deus nos chama, para que nós estejamos unidos em comprometimentos, caminhando para onde? Para Jesus, que é o nosso alvo. É isso que a palavra nos chama. Vamos ler? Mateus 9, do 35 ao 38. E percorria... E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Esse é o chamado de Jesus. Vamos orar sobre essa palavra? Soberano Deus, eterno Pai, nós pedimos, Senhor, que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Pai. Que nossos ouvidos, ó Pai, possam, Senhor Jesus, escutar o Evangelho do Senhor, ó Pai. Para que realmente a Sua palavra venha, Senhor Jesus, adentrar os nossos corações, ó Pai. A fim que nós possamos sim aprender e saber que o Seu chamado, Ele é real nas nossas vidas, Pai. E cada um de nós aqui fomos escolhidos a dedo para estar aqui, ó Pai. Nós não estamos aqui, ó Pai, por um acaso, ó Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Abençoa, Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocou nessa palavra possa ser transmitido hoje para a sua igreja, ó Pai. E que nós possamos sair daqui revestidos, ó Pai, para andarmos mais essa semana na honra e glória do Senhor, revestidos de todo o poder do Seu Espírito Santo, para que mais uma semana nós venhamos a romper o sobrenatural de Deus na sua vida. É isso que eu peço em nome do Senhor Jesus, amém. E só quem concorda dá um glória a Deus, quem não concorda não precisa dar não. Amém. Em quase tudo que fazemos em nossas vidas,
podemos viver essas duas situações, tão somente envolvidos ou comprometidos com algo. O natural é começarmos envolvidos com algo e terminarmos comprometidos. Olha só que interessante. Quando nós andamos envolvidos, vou dar o exemplo aqui, de um discipulado, que é uma vertente que nossa igreja trabalha. Quando nós começamos um discipulado, nós começamos envolvidos, não é verdade? Nós conhecemos aquele que está nos discipulando, nós vamos aprendendo com ele, mas no começo é um envolvimento até que gostoso, que você está conhecendo, você está participando ali com ele, praticamente tudo é festa. Mas chega um tempo onde que nós temos que ter o quê? Um comprometimento. E eu vou explicar o porquê. Porque quando nós somos confrontados nas nossas debilidades, aí nós vemos se nós estamos envolvidos ou comprometidos. Se nós estivermos somente envolvidos, nós vamos arrumar uma desculpinha e vamos sair. E o discipulado, ele é muito interessante. Eu falo por mim mesmo, porque eu, como um bom homem, né, eu demorei me abrir o meu discipulador. Foi um tempo que eu tive que estar me preparando para que eu pudesse sim receber do discipulado, mas quando eu decidi que eu queria me comprometer e me abrir, tudo mudou. O velho Nildomar, aquele Nildomar que antes poderia estar mentindo, errando, a partir do momento que eu demonstrei as minhas habilidades para um homem de Deus, ele pôde orar por mim e eu ultrapassar as minhas debilidades com comprometimento. O comprometimento, meus irmãos, nos leva a ser melhores, porque nós começamos a aprender coisas que antes nós não aprendíamos. E é esse que é o nosso chamado. Mesma coisa na nossa área profissional. Nós podemos estar envolvidos no nosso trabalho, mas nós fazemos de qualquer jeito. E quando o patrão nos chama e fala assim, o que está acontecendo com você? Parece que a coisa não flui, você não produz, o que está acontecendo com você? Aí você pensa, eu estou aqui só para ganhar meu salário no final do mês, eu não quero saber se você vai produzir, se você vai ter dinheiro para me pagar, eu quero é receber meu salário. Olha só que interessante, meu irmão. E cada um de nós que somos trabalhadores, nós vemos isso nas empresas. E quando nós vemos que alguém está vestindo a camisa, olha só que interessante. Quando você vê alguém trabalhando esforçadamente para ganhar o pão dele, Deus vai com ele abençoando, pode até ser ímpio. E essa semana eu falei com uma pessoa, falei assim, sabia que até o ímpio prospera? Porque os princípios de Deus valem para nós cristãos, mas vale para os ímpios também. Isso é um real de Deus. E muitos de nós temos visto pessoas prosperando, a gente fala, mas por que eu não prospero? Aí nós olhamos para nós mesmos e temos que perguntar para aquele lá em cima, onde eu estou errando. Será que eu estou só envolvido na minha área profissional, eu não estou realmente comprometido? E isso veio recair também sobre a nossa igreja. Até que ponto que nós estamos envolvidos? E meus irmãos, essa palavra ela veio como um bálsamo na minha vida. Porque eu sou aquele cristão que eu posso falar hoje em dia que eu sou aquele cristão velho, né? Eu já tenho uns aninhos aí de caminhada. E quantas vezes eu deixei o vaso quebrar e voltar atrás? Quantas vezes quando fui confrontado, esse cara aí, rapaz, quem que é esse cara para falar de mim? Deixei o diabo me usar, para que eu não viesse a crescer. Porque o inimigo, o que ele quer? Que quando você chega na fase de aprender e romper, ele quer que você volta lá atrás e começa tudo de novo. Aí nós colocamos a culpa em quem? No irmão, na esposa,
na igreja, no pastor. Às vezes até colocamos a culpa em Deus. Por que nós colocamos a culpa em Deus? Porque nós não olhamos para nós mesmos. E é isso que a palavra nos chama. Vamos estar envolvidos na palavra, não comprometido. E quando você se compromete com Deus, as coisas acontecem. E o velho homem, aquele que não acredita, começa a acreditar. E aquele que antes era só participante envolvido, que não acreditava nem nas bênçãos do Senhor, nem nos milagres, aí ele olha e fala: meu Deus, eu estou só envolvido há quanto tempo? 10, 15, 20 anos na obra, e eu só estou envolvido, eu não estou comprometido. Mas eu quero as bênçãos do Senhor. Eu entro e saio da mesma forma com que eu chego, eu vou embora. Amém até aqui? Eu tô pegando leve, meu irmão, né? Que essa palavra aqui fala muito comigo. Olha só. Compromisso com o Senhor. Vou mais além. Esse também é um assunto de salvação ou perdição, e não apenas de serviço. Jesus, na parábola dos 5 talentos, o patrão chega nos seus, agora pode falar mais empregado, né? Nos seus colaboradores, isso aí, irmão. Chega para os seus colaboradores e diz assim: ó, para você vou dar 5 talentos, para você 2 talentos, para você 1. O primeiro que recebeu 5 talentos, ele investiu os 5 talentos e dobrou os 5 talentos. O segundo, da mesma forma, que recebeu 2 talentos, ele daqueles 2 talentos, ele multiplicou e fez 4. O terceiro, que recebeu 1 talento, ele sabia que o patrão dele era justo. E ele não deixava as coisas por isso mesmo. Ele falou assim: olha, como meu patrão ele é duro, rígido, o que eu vou fazer? Eu vou esconder o talento para que eu não perca ele. Que se eu perder ele, e aí? O que eu vou fazer? Quando ele regressou e perguntou para eles: e agora? Vamos fazer as contas? O primeiro alegre falou assim: ó, dos 5 que você me deu, eu multipliquei e virou 10. Bom, colaborador justo e fiel. Dos 5 que eu te dei, você prosperou e fez mais 5. Da mesma forma, o segundo: dos 2 talentos que você me deu, eu multipliquei e fiz 4 talentos. Servo bom e fiel, sobre o pouco te dei, sobre o muito eu vou te dar. E o último: meu Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, o Senhor justo, então para que eu não perdesse o talento eu escondi. Mas está aqui, o talento que você me deu eu vou devolver. Servo ingrato. Você poderia ter colocado no banco, aí ele pelo menos ia render um juro. E da mesma forma Deus nos chama. Eu, Nildomar Silva, eu fui esse. Que o meu talento eu coloquei escondido, com medo. Deus não chamou nenhum de nós para esconder os nossos talentos. Ele nos chamou para que nós, do nosso talento, seja um que Ele nos deu, nós viemos a multiplicar ele. E essa palavra me confrontou dessa forma, para que eu, com o meu talento que eu tenho, eu venha multiplicar. E eu não deixe que o inimigo roube esse talento que eu tenho. Aqui essa parábola vem lembrar que um dia Jesus vai voltar. E Ele vai te perguntar: o que você fez com o seu talento? O que você fez com o talento que eu te dei? Meu irmão, você não vai poder falar igual você fala para o guarda de trânsito. Eu já falei isso, falei assim: eu não sabia que tinha uma placa lá. Ele falou: ah, você não sabia? Dá multa na mesma coisa, você não tirou a carta de condução? Você não vai poder falar para Jesus que você não sabia. Você não vai poder falar para Jesus que você não tem talento.
essa resposta você não vai poder dar. Mas aí, como um servo bom, você vai falar: Senhor, a partir de hoje, o talento que o Senhor me deu, eu vou prosperar ele. E a palavra fala que você pode prosperar ele a 70% e até a 100%. Só depende de você. Até hoje eu estava parado, estava estagnado, mas isso que eu posso mudar vai partir de mim e dessa palavra que Deus tem lançado nos nossos corações. E é justo que nós deixamos nossos talentos escondidos, com medo de colocar a mão no arado. E eu vou falar para vocês, muitas das vezes eu tive medo. Muitas das vezes eu fiquei com medo de colocar a mão no arado e minha família perecer. Muitas das vezes eu fiquei pensando assim: mas se eu me envolver mais, eu vou ser mais cobrado. Porque isso eu aprendi lá no começo. Quanto mais você souber, meu irmão, quanto mais você souber da Bíblia, quanto mais você aprender do Senhor, mais você vai ser cobrado. Só que você não pode voltar atrás. Isso aconteceu comigo há muitos anos, eu era jovem. Eu trabalhava com um rapaz que ele era testemunha de Jeová, e ele me falava todo dia de Jesus, todo dia de Jesus. Num belo dia ele falou para mim: sabe, agora você sabe. Eu disse: como assim eu sei? Ele falou: não, agora você sabe da verdade. Eu falei: mãe, agora no grande dia você não vai poder falar que você não sabia. Eu falei: rapaz, esse cara me armou uma armadilha, né? Que testemunha de Jeová, né? Ele falou assim: agora você sabe da verdade. Eu falei: rapaz, e quando Jesus voltar, você não vai poder mais falar que não sabia. Por isso que eu estava pregando para você. Eu falei: filho da mãe, por que ele me... Então não é brincadeira. Quando você está envolvido na igreja, é gostoso, você não tem responsabilidade, você está num ambiente gostoso, com pessoas saudáveis, com pessoas que estão orando, estão buscando, estão jejuando, estão trabalhando. Mas eu vou continuar só envolvido. Eu não vou dar um passo, porque esse passo vai machucar. Esse passo vai fazer eu confrontar. Esse passo até vai fazer às vezes eu sofrer. Eu não quero, eu vou ficar só envolvido na obra. Aí Deus te chama, nesse grande dia Ele te fala: meu irmão, o seu talento que você tem não vai ser usado. Você vai deixar ele escondido até quando? E essa aqui é a nossa chamada, para a honra e glória do Senhor. Jesus, carregando a sua cruz. Essa passagem fala de um homem chamado Simão Cirineu, uma pessoa bem desconhecida. Ele foi pegado, igual eu fui pegado com o testemunho de Jeová lá, meio que de surpresa. Ele estava voltando, como fala a palavra, do trabalho, e ele se depara com Jesus, todo machucado, carregando uma cruz. E olha só que interessante, quando ele aparece ali, os romanos falam: agora você pega a cruz e ajuda ele a carregar, porque eles viram que Jesus não ia conseguir carregar aquela cruz até aonde seria feito a crucificação. E esse homem, como ele vinha, o que ele estava fazendo ali? Ele só estava de passagem. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, não foi nenhum dos discípulos. Olha só que interessante, porque poderia estar um discípulo lá e já: não, eu vou carregar a cruz, vou te ajudar. Não tinha nenhum. Foi esse Cirineu. A palavra diz que ele era dessa terra de Cineia, se eu não salvo erro. Obrigado, meu irmão. E ele era uma pessoa de cor escura. E quando ele foi chamado, nesse momento, ele não queria ir. Ele não queria tomar a cruz, porque para ele era uma coisa que ele não estava merecendo. Ele falou: mas por que eu? Poderia ser qualquer um.
porque eu fui escolhido, eu estou todo de passagem, eu tenho coisas para fazer. E ele foi obrigado a carregar a cruz. Assim que ele carregando aquela cruz, olhando para Jesus, na cabeça dele Jesus era o quê? Era uma pessoa que estava cometendo um crime, era um criminoso. Ele falou, mas eu vou ajudar um criminoso, eu estou aqui para honrar, para fazer levar no altar os meus pedidos, e eu vou ajudar um criminoso a carregar uma cruz, e se o sangue dele encosta em mim, ele podia ser impuro. Tantas coisas passou na cabeça dele naquele momento. Para ele, meu irmão, não foi uma bênção carregar a cruz de Jesus. E quando ele se achega naquele local, e ele olha para os olhos de Jesus, quando ele olha para os olhos de Jesus, naquele momento dele de sofrimento, ele entende que aquele homem não era qualquer um. E ele é convertido. Ele e a família dele. E eu pensando nele, eu falei, meu Deus, mas que coisa tremenda. Tantos que poderia ser usado ali naquele momento, usaram uma pessoa que praticamente não tinha nada a ver na história. Olha o chamado que Deus nos colocou. Eu me coloquei como ele. Eu não queria estar num local desse, que eu acho que é uma honra grande, falando de Deus. Não era isso que eu tinha no meu coração. Eu muitas das vezes até gostava de ir na igreja, fui católico, mas esse não era o meu chamado. Mas eu estava passando por ali. E aí alguém falou assim, ó, agora você sabe a verdade. E agora que você sabe a verdade, naquele dia você não vai poder falar que você não sabia. Aí eu olhei para os olhos de Jesus e falei, ele é o Filho de Deus. Ele move montanha. E ele faz coisas sobrenatural por amor a mim. E não tem como eu ficar indiferente, meu irmão. Não tem como eu saber das coisas de Jesus e ficar indiferente, fazer as coisas de qualquer maneira. Já não posso mais só estar envolvido, eu tenho que me comprometer com Ele. E creia, quem se compromete com Jesus não fica de mão abanando. Por mais que você tenha medo, como eu tive, Ele vai fazer o mundo virar de ponta cabeça, mas você vai ser vitorioso nas coisas que você for fazer. Se comprometa, creia, porque Ele te dará coisas inimagináveis, assim como Ele deu para mim, e me continua dando. Hoje, através de uma palavra que a gente sai das nossas bocas, às vezes nem é de nós, meu irmão, não é de mim, abençoa alguém, e alguém fala, meu Deus, eu precisava tanto ouvir isso. E nós como igreja, essa é a nossa direção, essa é a nossa luta. Nós não podemos olhar para trás, nós temos que envolver pessoas, mas ensinar que elas têm que se comprometer. É lógico que eu tive o meu tempo, eu tive a minha preparação, eu passei a minha luta. E a minha igreja que eu sirvo, hoje eu dou glória a Deus, porque ninguém me pressionou. Essa palavra não é como pressão para que você venha fazer, não é, meu irmão. É para que você entenda sim o chamado, mas não é para te pressionar. E uma das coisas que eu sempre admirei na nossa liderança é isso. Ele nunca me chamou para me servir a igreja de uma forma obrigatória, mas eles me ensinaram como que eu deveria fazer. Aproveita todo o tempo que você tem com os seus líderes, os seus discipuladores. Aproveite esse tempo. Se você ainda não tem alguém que te discipula, não perca tempo. Chama o pastor. Fala, pastor, eu quero isso aí para a minha vida.
Eu quero ser discipulado por alguém. E você que há muito tempo, aí vem o desafio, né? Você que há muito tempo está sendo discipulado, meu discípulo vai ficar bravo comigo, oh meu Deus do céu. Desafia a discipular alguém, meu irmão. Desafio, porque o crescimento ele é muito grande quando nós nos comprometemos com a palavra. Quem pode dar um glória a Deus? E uma selva de palma também, né? Para o nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Tem mais uns minutinhos que vão ser breve. O louvor, se quiser já se colocando aqui na posição, que eu já vou partindo para o final. Amém. Deus tinha bastante coisa para ser falada, meu irmão, mas hoje, glória a Deus, nós já fomos bastante ministrados nessa noite com louvor, com a presença desses irmãos abençoados que vêm somar na nossa igreja. E essa palavra como um bálsamo nas nossas vidas, porque se nós aprendermos isso no comecinho, olha que bênção que vai ser. O inimigo não roubar a nossa bênção, porque através desse envolvimento surge um comprometimento, ninguém segura mais a gente. E Deus ele tem uma promessa sobre essa igreja. E essa promessa é maravilhosa e nós temos que estar preparados. Nós não podemos mais brincar de ser crente. Nós sim temos que romper o nosso sobrenatural para que nós venhamos a crescer. É esse que é o nosso chamado. Se comprometer com a missão que nos foi dada é mais valiosa do que o preço que pagamos para cumprir. Aprendemos que a estrada é estreita e a chamada, essa via é dolorosa. Muito maior do que o preço que ele pagou para carregar a cruz. E quando Simão chega no alto do Monte do Calvário, depois de carregar a cruz, de olhar nos olhos de Jesus, seus pensamentos já não eram mais os mesmos. Que é o que ele falou, porque eu, o que eu tenho com isso? Mas agora o que transbordava no coração de Simão era a certeza de que valeu a pena. Valeu a pena seguir Jesus, valeu a pena carregar a cruz e olhar nos olhos dele. Valeu a pena. E vai continuar valendo a pena, meus irmãos. Nós largarmos num domingo, sair da nossa casa, para nós ficarmos lá descansando, vendo uma televisão, estar com nossos parentes, para estar aqui na presença dele, vai valer a pena. Vai valer a pena no nome do Senhor Jesus o que você tem feito. E os dons que antes estavam escondidos, clame a Deus para que eles venham ser revelados, para que você venha a romper o sobrenatural, primeiramente na vida da sua família, porque nós temos um chamado na nossa casa, para nós sermos diferentes, e o inimigo tem tentado roubar isso de nós, como servos do Senhor, e eu falo para os homens, pode começar aquela boa, Wesley. E eu falo primeiro para os homens de Deus. E eu falo porque eu passo por isso e tenho passado. O desafio é nós fazermos o quê? Amarmos nossa mulher, como Jesus amou a igreja. Primeira coisa, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só que interessante. Tem uma coisinha para as mulheres também. Respeite o seu marido. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ame a sua mulher, meu irmão, assim como Deus amou a igreja. Não deixa mais o inimigo roubar essa preciosidade que você tem. Ame a sua casa, ame os seus filhos, faça a diferença dentro da sua casa, para que você também possa fazer a diferença aqui dentro da igreja, depois no seu trabalho, depois na rua, e pessoas vão querer a mesma luz que você tem.
Eles vão falar: cara, você é diferente. E olha só como é que Deus é maravilhoso. Uma pessoa falou uma coisa pra mim que deu um restart na minha vida. Olha só. Ele falou bem assim pra mim, ó: o diabo mexeu com a pessoa errada. Eu antes era do mundo, mas agora ele mexeu com um cara que tem caráter, um cara que é ousado. E agora ele mexeu com o cara errado. Eu vou pra cima. E as minhas debilidades agora, como um desafio, eu vou mudar. E ele não vai mais me usar. Olha só. Ele desafiou, meu irmão. Desafie você também. Que as suas debilidades agora já não é mais debilidade. No nome do Senhor Jesus. Olha, Deus, ele pode mudar. Ele pode fazer. Mas Deus não faz para quem não quer. Você tem que querer. Não adianta você falar que vai desafiar e depois você deixar se corromper. Porque o diabo vai te cutucar. Ele vai falar assim: ó, você não é nada. Ele vai abrir, vai falar assim: ó, você não está com fome? Come o pão. Você não é o filho de Deus? Joga lá embaixo que os anjos vão te segurar. Ele vai querer te desafiar. E você vai olhar bem para a cara dele e vai falar assim: agora você está derrotado. Você mexeu com o cara errado. Você mexeu com a mulher errada. Agora eu estou determinado a fazer, a romper. E você não vai me usar mais. Mas sim, eu vou abençoar pessoas aonde eu andar. Porque o meu Deus, aquele que eu sirvo, Ele está derramando sobre mim uma vida nova. E olha, vamos se colocando de pé, para nós já entrando para o final. E olha só. Assim como esse Simão aqui, ó, que não tinha nada a ver. Assim como esse Simão que estava lá e nem conhecia Jesus, eu creio que ele nem sabia que Jesus tinha feito tantas maravilhas, porque a palavra fala que quando ele viu, ele achou que Jesus era um criminoso. Olha só, pouquinho tempo depois que ele viu a face de Jesus, olhou nos olhos de Jesus, ele viu que era algo diferente. Jesus derramou sobre ele a unção que nunca mais sairá dele, e ele resgatou. Ele foi resgatado, a ele e a sua família. Olha só que palavra abençoada. Um cara que não tinha nada a ver. Eu era esse cara que não tinha nada a ver. E talvez você se sinta como uma pessoa que também não tinha nada a ver. Mas agora você conhece. Agora você sabe. E como servo de Deus, você vai deixar de estar envolvido, você vai se comprometer. E cada um de nós temos um talento, assim como disse a palavra do Senhor. Talvez o meu talento seja de fazer uma coisa grandiosa para Deus, como talvez o meu talento seja só eu limpar a igreja. Para Deus isso não muda em nada. Apesar de uma coisa que a palavra diz e eu tenho que falar. Na verdade, os últimos vão ser os primeiros. Olha só que interessante. E no discipulado, às vezes vem no nosso coração que nós deveríamos ser discipulados por um grande homem de Deus. Olha o engano do inimigo. Meu irmão, quem é grande? Quem que é pequeno? Quem que herdará as melhores coisas? Jesus disse: se você serve aqui na terra, você será servido no céu. Aleluia! Se você limpa a igreja do Senhor aqui, lá limparão para você.
Olha só que bênção. Não deixe o inimigo mais colocar semente no seu coração. Use as ferramentas que você tem agora. Ai, mas eu não tenho ferramenta. Tem sim. Ai, mas eu não tenho ministério. Tem sim. Olha a sua vida lá atrás. Olha as coisas que Deus foi te dando até hoje. Você vai ver quanto que Deus tem te dado e quanto que eles têm te ensinado. Glória a Deus. O inimigo vai roubar não o talento, no nome do Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Ó Senhor, vos conheceis os talentos que antes nós tínhamos escondido, hoje nós vamos desenterrar. Nós vamos desenterrar nossos talentos para a honra e glória do Senhor. E eu creio que esse talento pequeno, hoje, na mãos do Senhor, será um talento maravilhoso, que Ele colocará você em lugares que você nunca imaginou estar. Desenterra o seu talento, meu irmão, para a honra e glória do Senhor. Se envolva, mas se comprometa com as coisas que vocês têm se envolvido, e você vai ver que o resto está na mão de Deus. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Glória a Deus, aleluia. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Senhor, meu Deus e eterno Pai, que essa semana que vai se iniciar hoje, o Senhor venha nos mostrar, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, que o Seu Espírito Santo venha acampar na casa de cada irmão que está aqui, porque vocês se decidiram estar na presença de Deus. E toda dificuldade que Deus lançou lá na sua casa essa semana passada, nós como igreja repreendemos no nome do Senhor Jesus. E esse novo tempo que se inicia agora nas nossas vidas vai ser de renovo para a honra e glória do Senhor. Eu creio nisso. E se você crê também, meu irmão, vamos dar uma selva de palma, um glória a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, e Ele vai ser o Deus de amanhã, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E graças a Deus.